Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, minha gente, nosso bate-papo das 6 no ar, mais uma temática aqui no nosso programa, sempre das 18 às 19 horas, trazendo assuntos muito relevantes para a gente discutir um pouquinho, aprender um pouco mais, saber também a sua opinião, que é muito importante. Agradeço a você pela audiência em toda a Grande Linhares, municípios vizinhos também aqui da região norte, na Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 16.1 e também no canal fechado, né? Lá em Cachoeiro, nosso sinal também 16.1, agradeço a audiência, enfim, para todo o Espírito Santo aqui pela sua TV Sim, canal 16.1. Antes de a gente cumprimentar os nossos convidados, aquela espiadinha de sempre que a gente faz lá fora, dá uma olhadinha como é que está o movimento, né? A gente está vendo ali próximo ao trevo de acesso aos bairros Palmital, São José, sentido norte, para quem segue para São Mateus e cidades do norte capixaba. Movimento intenso aqui no perímetro urbano de Linhares. Costuma ser assim todos os dias, né? Nesse horário principalmente, também no início da manhã. Mas a gente vê que está tudo em ordem ali, né? Só ter calma para que não haja acidente, nenhuma colisão. Vez por outra acontece esse tipo de problema aí, né? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que interessa a muitas famílias, mundo afora. Os diagnósticos têm aumentado, né? As terapias também têm crescido muito, enfim. Solução para algo que há bem pouco tempo parecia assim, inimaginável, né? Então, as soluções vêm sendo encontradas, especialistas vão mergulhando no conhecimento desse assunto e vamos falar sobre o autismo, né? A questão do espectro autista. Vai acontecer um seminário aqui em Linhares na próxima semana, de terça a quinta-feira, um seminário muito bacana, já com inscrições esgotadas, né? Praticamente esgotadas. E eu quero cumprimentar aqui e agradecer pela presença Andriele Gomes Oliveira, que é psicóloga, né, da Pestalozzi, participa conosco, nos ajudando, lançando luz sobre essa questão do autismo. Bem-vinda, Andriele, tudo bem? Obrigada. Prazer. Tudo bem, foi um prazer estar aqui, de felicidade, para compartilhar esse momento. Obrigado. E o professor Sérgio Paulo, que é professor, palestrante, está por trás da organização desse evento. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, para falar mais ou menos, mais uma vez, sobre o seminário, o autismo, né, em nossas vidas. Uhum. Isso que nós Como é que surgiu essa ideia, professor? Porque assim, a gente vê que esses seminários eles não ocorrem com tanta frequência assim, né? Exatamente. Nós temos observado que a carência de informações é muito vasta. E também nós temos observado o crescimento dos índices de nascimento de autismo, no espectro autista, na família, está sendo muito grande. E uma das coisas que nos chamou a preocupação é exatamente como conviver com o autismo nos dias de hoje. Os dias de hoje, elas são cada vez mais complexos, ainda mais para a família que não está. É um desafio, né? É um desafio muito grande e onde que nós estamos trazendo algo mais importante ainda, que é o comportamental. Comportamental na família, comportamental na escola
e no comportamental do dia a dia das pessoas. Bacana. Antes de falar um pouquinho mais com a Andriele sobre o trabalho com os autistas, né? Eu não sabia, descobri que hoje são pelo menos 120 autistas, né? De todo o público atendido pela Pestalozzi, né, Andriele? Sim, 120 são autistas. A gente vai falar um pouquinho sobre esses números, mas antes disso, vou pedir a nossa produção para colocar aí a arte, né? O cartaz desse evento, desse seminário. As inscrições já se esgotaram, Sérgio Paulo? Ainda não. Já está lá. Como é de costume, as pessoas deixam sempre para a última hora. Última hora, né? Poucos dias então, né? Nós temos alguns dias e para iniciar o evento e já atingimos mais de 50% Olha que de bacana. inscrição. Ali a Clarice Schmidt, que é referência nessa área. Né? Exatamente, ela é do Rio Grande do Sul, tá? Ela é palestrante Uma também. gaúcha. Ela está trabalhando, ela tem um filho autista já há 14 anos, 12 anos ela está vivendo esse dilema, né, de administrar a família com o espectro autista e desenvolvendo. Ela já é palestrante, professora de faculdade. Neuropsicopedagoga, né? Exatamente. E tudo mais. Que bacana, olha só que legal. Aí ela vem na semana que vem, então é de 14 a 16 de março, de terça a quinta-feira da semana que vem, né? Das 19 às 22 horas. No auditório da CDL ali no Colina, né? Exato. Ali próximo à Câmara Municipal, gente, descendo para o tobogã da Colina, como todo mundo conhece aqui em Linhares, né? Andriele, o professor Sérgio Paulo falou desse desafio. Nos últimos anos a gente teve uma avalanche. E aí não é que cresceram os casos, né? Eu acho que o diagnóstico está mais refinado hoje, né? Sim, muitos profissionais agora estão tendo um maior conhecimento em relação ao autista, porque o autista a gente não é diagnosticado com exame, ele não tem nenhuma coisa específica. Não é uma questão neurológica ali que um exame vai revelar. Né? Não é a questão comportamental mesmo, é a observação de como aquela criança ela se comporta, de como que ela está no estado dela da comunicação, do emocional, dos movimentos, e isso é um olhar específico. E muitos profissionais, inclusive eu tento acompanhar aquela criança no marco de desenvolvimento, porque é uma linha que a gente tem para ver se a criança está se enquadrando naquele marco de desenvolvimento. Então tem uns parâmetros ali para Tem, de 2 meses, 4 meses, 6 meses, assim por diante, até 5 anos a gente faz uma comparação entre como que a criança está na posição dela, no comportamento, nas emoções, no movimento, e também em cima do marco do desenvolvimento. Pois é, a gente já recebeu aqui, professor e Andriele, vários casais, o pessoal da Mali é uma associação importante, que os pais que num primeiro momento descobriram que os filhos eram autistas, alguns sequer acreditaram, ficaram assustados, não sabiam a quem recorrer, mas devagarinho se acalmaram, reuniram forças, criaram essa associação, um ajudando o outro e também promovem encontros. Ou seja, de uma situação inicialmente que parecia adversa, hoje está se encontrando caminhos para solucionar ou para entender essa questão, né? Exatamente. Quando a gente observa a identificação do autismo na família, muitos pais ficam em estado de luto. Sim. Né? O que vai acontecer agora? Para onde eu vou correr para solucionar esse problema? E às vezes os pais elas se escondem desse problema. Muitos não querem nem tocar neste assunto. E este assunto é muito amplo. E a nossa preocupação com este seminário é trazer uma qualidade de vida para a família. Não adianta você ter um espectro autista na família e encarregar que a escola resolva o problema. E não vai resolver. Todo mundo junto, né? Exatamente. Manda a criança para ser atendida na escola, né? A família fica livre por alguns momentos, a criança é amenizada, aquela crise naquele momento, né? É socializada, né? E quando ela sai, os pais não têm conhecimento de continuidade. Não tem o preparo, né? O que acontece com essa criança? Ela volta para uma nova crise. Então ela fica no vai e volta. Não é isso, professor? Andriele, agora... Eu queria só agregar um pouco do que ele disse. Quando os pais recebem o diagnóstico, muitos pais já me falaram que é como se fosse uma sensação de sentença. E agora?
Exatamente. Como que vai ser? Aquele sonho que eu projetei para o meu filho, que era de seguir a escola, séries iniciais, ter ser bem sociável, ter um bom comportamento, ser um bom profissional lá na frente. Uma vida normal, digamos, né? Isso, e geralmente chega, o que eu vou fazer? Por onde começar? Qual vai ser o meu primeiro direcionamento? Então, esse luto que os pais, essas questões que os pais se auto-perguntam, por quê? Por que sou eu? Por que a minha família? Por que meu filho? Tão sonhado, meu filho. Mas se tirarem ali um tempinho para se recompor e buscar a saída. Porque assim, no primeiro momento a gente se vê diante de um problema, a gente tem que se acalmar para buscar a saída, né? Descobre-se depois que não é tudo isso que esse monstro todo que a gente pinta, né? Não é. Há jeito, tem formas de tratar, de cuidar, não é isso? Sim, a terapia com profissionais ecléticos, tanto TO, fono, psicólogo, ajuda, dá um novo desenvolver para essa criança. A criança, ela autista, as questões dela são mais comunicação, comportamentos. A questão socializar, ela tem essa dificuldade também, né? Sim, então nós profissionais engajados nessas questões, vamos trabalhar tudo isso para melhorar cada área que essa criança apresenta um déficit. Entendeu? Agora, pelo que eu vi, né, do pouco que eu estudei do assunto, quase nada, mas enfim, o autista, você tem dos mais diversos graus e tipos de comportamentos, né? Níveis. Níveis, né? A gente fala de níveis. Tem níveis com comprometimento com deficiência intelectual, outros não, na comunicação, na ausência. Varia, então, de ser humano para ser humano. Então, nenhum autista é igual ao outro autista. Olha mesmo que tenha um diagnóstico que faz dar esse parâmetro, mas nenhum autista é igual ao outro autista. Assim como nós, de modo geral, os seres humanos, cada um de nós é diferente, né, professor? Exatamente, cada um tem o seu perfil, tem o seu mapa, né? Nós olhamos isso, o mapa individual de cada um. E o autismo, ele tem esse mesmo sintoma, esses mesmos comportamentos, né, em cada espectro que aparece. É isso mesmo. E é fantástico, gente, um evento como esse para discutir um assunto e traz assim uma força, um alento também para quem recebe o diagnóstico, como você disse. É um luto inicial, né? Mas depois a gente vê que não é tudo isso. Né? Exatamente. A nossa preocupação, teremos 3 dias de seminário, que é importante alertar, porque o primeiro dia nós falamos o seguinte: a família está preparada para ter um autista? Para ter um espectro autista em sua família? O que fazer com o laudo? O laudo saiu, e agora? Quais são as recomendações a partir do laudo? Então é a forma de esclarecer para a família que nós estamos convivendo em um crescimento muito forte, e a gente tem que estar preparado para essas anuências que estão acontecendo e tomar algumas atitudes importantes. Tá? O segundo dia, a pergunta básica é a seguinte: a escola está preparada? Acho que estamos longe ainda, mas enfim. Exatamente. A escola, porque nós hoje, a rede pública, né, recebe muitos autistas. Sim. Né, coloca pela associação deles aos outros alunos. E o professor? Como é que ele vai estar preparado? Psicologicamente. E quando uma criança entra em crise dentro da sala, como é que vai ficar aquele ensino naquele momento, se não vai prejudicar os outros colegas? Essa é a grande preocupação. Será que os colegas estão preparados também? Para conviver, né? Ô, Andriele, mas não seria o caso, aí uma opinião, né, mais como cidadão mesmo, de as escolas, o serviço público, as escolas públicas e também as privadas, investirem um pouco mais na qualificação do professor, do profissional, nesse aspecto de atender o público autista? Então, sim, seria importante, capacitação nunca é demais. Não somente no autista, mas também tem outros transtornos, síndrome, que a gente tem que conhecer mesmo, como lidar, o que fazer. É o outro que está lá, está precisando da gente, a gente tem que atender, tem que dar o suporte necessário. Eu digo isso, que o que se percebe é assim, o pai recebeu o diagnóstico, precisa matricular o filho na rede, seja pública ou privada, para estudar, é direito, e a criança tem que receber essa educação.
Mas é como se colocasse ela lá e aí, digamos, professor, se vira aí, faz a sua parte. Mas né? é dessa maneira, alguns lugares são dessa maneira. Pois é, o que não vai resolver o problema, né, professor? Agora você imagine como é que fica a cabeça de um professor quando depara com a situação Tem que lidar dessa. com crianças de todo tipo ali, né? Exatamente. E não tem só um aluno com espectro autista na sala de aula. Né? Tem toda uma classe inteira. Sim. Agora, como trabalhar? Às vezes o pai não tem esse preparo, faz isso que você fez. Colocar para a escola. Toma. O mais desespero, né, de buscar a escola como sendo algo de refúgio. Não, a escola vai me entender. Meu filho precisa estar na escola, né? Ô, André, eu estou falando isso porque eu sei, assim, a Pestalozzi é uma entidade importantíssima que já há muitos anos, lembrar aqui da saudosa Dona Marlene, Ai, né, que Dona fez Marlene. um trabalho, a eterna presidente ali da Pestalozzi. É um trabalho de acolhimento, não só, obviamente, a quem tem as pessoas com espectro autista, mas as diversas outras situações. Mas, assim, ali vocês têm um arcabouço, uma estrutura um pouco melhor, digamos, do que uma escola tradicional. Vocês têm lá psicólogo, né, psicoterapeuta, etc. e tal. Não seria o caso, eu imagino assim, no melhor dos sonhos, que cada escola também tivesse uma mini estrutura básica nesse sentido, né? Seria muito. Para dar esse atendimento. Além de ser um sonho, acho que de qualquer diretor de escola, de ter uma equipe multidisciplinar, né? Seria muito interessante, porque principalmente pessoas que estão engajadas nesse meio, né? Que conhece, que goste também, porque tem que gostar também, tá? Para estar nesse meio, para lidar com crianças atípicas. E tem que ter, além de dom, ter vontade de querer aprender, de querer fazer acontecer. Então, seria um sonho de cada escola, com certeza. Professor, a gente tem percebido, e eu ouvindo especialistas, que com o diagnóstico em mãos e a terapia correta, o acompanhamento ali, a criança vai ter vida normal. Isso tem sido nítido aí, né? Eu não acredito que ela tenha uma normalidade tão grande. 100%. 100%. Assim. Quando nós falamos que surge um espectro autista na família, o espectro autista não tem cura. Sim. Acontece que a família passa a ser também uma família de autistas. Então, a família de autista tem cura, certo? Desde que ela seja orientada a lidar com o seu espectro Você autista. está dizendo que a família tem que se adaptar àquela circunstância. Exatamente. Sim, Exatamente. Você buscando conhecimento para adaptar-se ao convívio com esse espectro autista em sua família, a família começa a dominar uma situação, uma nova técnica de vivência. E isso gera uma nova qualidade de vida. Então, quebra alguns paradigmas, né, que nós conhecemos, essa forma de lidar, esse medo de encarar uma crise. Novo, né? Isso é tudo um novo. Então, quando a família recebe esse laudo, ela fica em estado de choque. Mas é a hora de começar a desmistificar esse comportamento, desmistificar este entendimento e tornar uma vida mais natural e normal. Entendi. Porque tudo tem essa tendência. A nossa tendência seria essa. Ô André, então seria o caso de assim, a família se organizar para estar inserida naquele contexto, para, enfim, proporcionar o maior conforto possível para a pessoa com o espectro autista, né? É mais ou menos isso? Então, quando a família... Acho que vamos para o passo. Quando a família observa que a criança tem alguns atrasos na fala, chegou um certo tempo, a partir de 6 meses que a criança começa a balbuciar, blá blá, como imitando o pai, a família, ou o responsável que está ali com ele. Quando a família observa que essa criança atingiu uma certa idade que não tá acompanhando, o pai, sim, ele tem que procurar um pediatra o mais próximo possível, ou um postinho de saúde mesmo, que tem um clínico geral, ou uma enfermeira que tem um conhecimento sobre isso. E depois esse pai vai ser caminhado para um neurologista. E daí, o neurologista vai abrir o leque de qual caminho o pai vai seguir, qual caminho o pai vai estar inserido, que são os profissionais. Mas você acha que o sistema hoje está preparado para isso ou ainda estamos aquém do necessário?
Nós estamos em desenvolvimento caminhando, ainda. Estamos né? caminhando. Já Acho é alguma que, coisa. Isso já é alguma coisa. Gente, e com relação às terapias, tem muita coisa legal sendo feita, né? A gente já fez muita reportagem, já fizemos programa com esse tema aqui, e tem, por exemplo, a arte circense sendo usada como terapia, né, para pessoa com espectro autista. São várias as ferramentas que vão sendo usadas por aí. E o resultado a gente vem conferindo aí. Tá pronto o vídeo? A arte circense como terapia. De uma maneira lúdica, de maneira a trazer para esse público uma convivência social, um entendimento de esperar sua vez, um trabalho de motricidade, lateralidade, né? Só que tudo voltado para um público diferente do que é acostumado. O trabalho ele é muito semelhante ao que a gente faz com as crianças neurotípicas, né? Que são as crianças que não têm o autismo, não têm o Down, só que com uma pegada um pouquinho mais lúdica, um pouquinho diferente para prender a atenção. E são as técnicas, né, que vão sendo usadas aí, né Andriele e professor Paulo, para... Isso é um pareamento, né? Pareamentar o modelo. Uhum. Tem muitas técnicas que são utilizadas para melhorar mais o conhecimento, o cognitivo dessa criança. Uhum. Trabalhar mais, não deixar muito amecer, porque se a gente não dá uma terapia de qualidade, a criança fica engessada, o cérebro dela fica em plástico, ela não tem outro desenvolvimento. Tem que ser estimulada nesse aspecto. Isso, ela vive sempre no mundinho dela. Então, o autista, a gente tem que tirar do mundinho dele para conhecer o que é bom, o que a sociedade tem, o que é bom para ele, para o desenvolvimento dele. Uhum. Então... Interessante. Paulo, eu acredito que esse tema, né, o autismo em nossas vidas, vem justamente para nos mostrar que é algo que é inerente a todos nós, que nós devemos nos interessar por ele. Exatamente. O tema, né, o título foi mais para provocar. Né? Isso. Esse título, Autismo em Nossas Vidas. Antes falava muito sobre o espectro autista, né? Os termos técnicos que acontece com o autismo, TDAH, né, e tudo mais. Acontece que precisamos trazer este tema para dentro de nossa convivência em nossa vida. Uhum. Né? E falando sobre a questão do temperamento do espectro autista, a questão da ecoterapia, né, professora? A ecoterapia. Ela é fundamental quando você tem um animal dócil em casa, aquilo ali torna uma linha. Você poderia falar um pouquinho mais sobre... Então, a ecoterapia, ela na Pestalozzi de Té, faz essa prática com um cavalo, onde tem um profissional, fisioterapeuta, especializado na eco. E ali, no meio eu não tenho as normas técnicas, mas eu sim. Ali o profissional vai utilizando tanto os movimentos do cavalo, do andar do cavalo em vários impactos da terra, às vezes é a terra mais dura, às vezes a areia. E isso vai estimulando. E fora um outro profissional que vai ajudando, dando objetos sensoriais para essa criança. Mais uma ferramenta aí importante. Né? Por isso que é importante, eu deixei que ela tocasse nesse tema, porque é fundamental trazer ao mundo da criança para o mundo animal também. Sim. Né? E esse convívio dele com a natureza, ele dá um up aí na sua evolução, que precisa ser colocado isso, e muitas famílias ainda não perceberam que ela tem todas as ferramentas em suas mãos e não consegue mensurar, né, o que seria importante para a vida do espectro autista. Bacana. Gente, vamos fazer um intervalo. Na volta eu quero conversar com a Andriele sobre as características, né? Porque a gente fica curioso, mas como é que é o autista, de modo geral? Que características a gente pode analisar, pelo menos em resumo, assim, porque eu imagino que é um leque de situações, né? Que a gente pode definir, e como é que se chega ao diagnóstico. Eu imagino que não é um diagnóstico definido por um profissional apenas, são vários, né, que acabam chegando a esse resultado, mas daqui a pouco a gente fala com ela sobre este assunto. Nosso primeiro intervalo, voltamos já com o Bate-Papo das 6.
Voltamos com o nosso bate-papo das 6, hoje falando sobre o espectro autista. Vai acontecer o seminário Autismo em Nossas Vidas, de terça a quinta-feira que vem, de 14 a 16 de março, das 19 às 22 horas, com várias palestras. A palestrante convidada é Clarice Schmidt, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, gaúcha, vai estar nesse evento ali no auditório da CDL, no bairro Colina. Antes de voltar aqui o papo com o professor Sérgio Paulo, com a Andriele Gomes Oliveira, psicóloga da Pestalozzi Linhares, a gente vai ouvir mais depoimentos, né? Tem a mãe de um autista que deixou um depoimento também, a gente já fez, como eu disse, reportagens, tivemos essa temática aqui no nosso programa, e a Rede Sim, que apoia esse evento, traz esse tema, porque é um assunto realmente muito importante, muito atual e precisamos discutir. O filho já faz terapia ABA há 1 ano e meio. A terapia ABA funciona muito bem para criança autista. O meu filho é uma criança que ele se comportava diferente. Depois que começou a terapia ABA, ele é uma criança que se socializa melhor. Ele busca o coleguinha em playground, em parquinhos. Antes ele ainda tinha aquela coisa de se isolar, sim. Hoje não, hoje é aquela criança que ele vai, ele busca, ele quer, né? Até o contato visual, muito bom, melhorou muito. Falar, que é o falar, né? Que a criança autista, às vezes, ele está falando frases, se comunicando muito melhor. Tá aí, uma das características, é por isso que eu falei com a Andriele, que na volta do intervalo a gente ia falar um pouquinho sobre isso, né? São muitas, né, Andriele? É um conjunto, né? A gente pode ressaltar umas 10 aqui hoje, que a criança começa a apresentar, que são o pouco contato visual, que a criança não tem. Fica aquele olhar sempre perdido, distante. Toda vez que você chama a criança, ou está na frente da criança e a criança não consegue centralizar em você, não consegue não olha no olho. Não consegue. Somente para outras coisas, ela só consegue fixar o seu olhar em objetos que têm interesse, no interesse dela. Então ela consegue fixar o olhar. Mas aí no primeiro momento, quem não conhece pode achar até que é um deboche da criança, né? Pô, essa criança, né, para quem, eu digo, um leiga, ignorante, né? no assunto, leigo, né? E a partir do momento que você passa a conhecer o que é o autismo, você vai entender, né? Sim, e como a mãe falou também, a questão da interação, a criança autista, ela não tem interação, ela não tem esse engajamento de estar com outras crianças, compartilhando brinquedos, compartilhando espaço. Ela prefere brincar mais sozinha. Ela se isola mais. Isto, do que estar com aquela criança, com outras crianças num parquinho, na pracinha, entre lugares. Aí ela falou também da questão da fala, da comunicação verbal também, é um atraso muito grande. Às vezes, em algumas crianças que autista não consegue verbalizar. Outros, como eu falei com você no começo, a gente tem autistas, mas nenhum igual ao outro. Então, tem autista que fala super bem. Não tem nenhum comprometimento na fala. Mas isso não pode estar ligado também aos estímulos que ele recebe? Porque ele também precisa ser estimulado. Não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente, entendeu? Apesar que muitos profissionais recomendam conversar com seus filhos, dar o lugar do respeito, de ser recíproco, de olhar para o seu filho e conversar, sorrir na hora que ele sorri. Então isso é muito importante. Pois é, na ida para o intervalo, o professor Paulo até citou algo, Sérgio Paulo citou algo aqui muito recorrente na nossa sociedade, né? Às vezes quem não conhece ou passa a ver uma criança autista num momento de crise, realmente a gente sabe que há esses rompantes, né? Sim. De não entender e achar que é uma pirraça, né? E aí traz uma situação difícil. Constrangedora, né? Constrangedora até para os pais. É verdade. Quando você depara com uma criança que está em crise, né, não faça julgamento, né? Observe mais as atitudes, você vai entender que às vezes esses comportamentos está caracterizado a um sintoma do próprio autista. Né? Então fica mais atento a não julgar a questão dos pais, porque é realmente uma coisa muito triste quando uma criança se depara em crise e os pais às vezes não têm o que fazer. Geralmente,
Por exemplo, o autista ele tem uma característica de ser hipersensível na audição, na visão. E uma mãe, que às vezes nós como mães, eu sou mãe, e nós precisamos fazer a nossa tarefa de casa, e ir no supermercado, ir numa feira, e a gente não tem quem deixar nossos filhos. Então, geralmente, uma mãe leva. Então, essa criança que ela é hipersensível na audição, um barulho que não esteja no costume dela, no conhecer dela, ela vai mesmo tampar o ouvido, ela vai fazer uma birra, como todo mundo pode olhar, fazer uma birra, mas é que aquilo incomoda ela, naquele meio, naquele ambiente, numa feira, no supermercado. Então, às vezes, ela vai gritar, ela vai fazer comportamentos de birra mesmo, e as pessoas vão olhar, vão achar, e não vão entender o que está acontecendo. Então, por isso que é muito importante conhecer, não julgar, mas conhecer uma criança quando ela está nesse tipo de crise. Mas imagino que os pais bem treinados e buscando a terapia correta, eles vão também ficando, digamos, calejados nesse aspecto e vão até se precavendo de algumas situações, né? Certos ambientes certamente não vão querer levar os filhos para evitar alguma... Não estou dizendo que não é para levar o filho a lugar nenhum, não é isso. Mas algum ambiente mais ruidoso, por exemplo, né? De repente tentar minimizar nesse aspecto, né? Sim, de acordo com o conhecimento que os pais vão tendo, vão evitando, né? Mas muitos, a gente precisa colocar o nosso autista na sociedade. Não tenho dúvida, são nossos semelhantes, estão aí. Precisam ser acolhidos de um jeito ou de outro, né? Agora, quem tem que se preparar somos nós, né, professor? E é essa a ideia do seminário. Exatamente, é exatamente o terceiro dia que nós vamos falar. Nós estamos preparados para conviver com um autista, né? Tantas coisas acontecem, né, ao nosso meio, ao nosso redor, e simplesmente nós ignoramos por falta de conhecimento, né? Eu costumo dizer que conhecimento gera poder. Quando você busca conhecimento sobre esse tema, você está buscando um pouquinho mais de poder, de domínio de si mesmo, né? Então isso é o domínio próprio, é como conduzir realmente uma crise, e realmente é muito difícil. Uma criança que gera em uma fase difícil, uma fase extrema, incontrolável, é quase que impossível você tomar uma situação imediata, né? Conter, a não ser que tenha muita técnica mesmo para poder aliviar aquele sintoma, aquela situação. Mas o conhecimento, além de promover tudo isso, ele também desperta, né? Abre um novo horizonte, né? É um combustível para procurar mais e mais. E aí a gente tem visto isso nesses pais, né, motivados, buscando conhecimento. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, um seminário como esse, aqui tão pertinho da gente, né? De 14 a 16 de março, no auditório da CDL, ali no bairro Colina. Um momento de conhecer um pouco mais. Conhecimento, como disse o professor Paulo, ele gera poder, liberta, abre os nossos olhos. Está aí, né, o cartaz, a arte mostrando. Ouvir essas experiências, ouvir outros pais e especialistas para a gente se instruir mais, né? Exatamente. A nossa intenção é não parar com esse seminário simplesmente nessa edição. A nossa intenção é trazer novas edições desse seminário. Né? Continuar. E despertar o poder público para levar esses autistas, esse seminário, às comunidades mais carentes, às escolas que estão precisando desse conhecimento, e ofertar isso gratuitamente, né? Basta fazer esse contato conosco e a gente vai fazer uma gestão apropriada para isso, né? E levar isso para o Estado, para os municípios, para e desvendar esse mistério, né? Porque isso, na verdade, talvez é uma abertura que nós estamos encontrando para subir o nível do nosso relacionamento familiar, relacionamento escola e relacionamento com o outro. E isso é muito importante. Pois essa questão hoje a gente vive, infelizmente, uma sociedade muito indiferente ao outro, né? Mas ainda que eu não tenha um familiar, alguém na minha família que tenha o espectro autista, de alguma forma eu sou impactado por uma situação dessa. Então eu preciso buscar conhecimento, né? Porque no primeiro momento você pode dizer, não, mas eu não me interessa esse assunto porque eu não tenho um parente autista, mas pode te interessar sim. Você está numa sociedade, não é isso? É isso. Você convive com pessoas dos mais diferentes, né? Comportamento, né, professor? O grande problema que nós visualizamos também é aquela relação, né, entre
esposo e mãe. Né? É uma crise inicial que precisa ser esclarecida, porque normalmente, né, quando você depara com um nível de autismo dentro da família muito alto, geralmente o pai se ausenta e deixa tudo para a mãe. Né? Para a mãe. A mãe a mãe, eu vou te dizer uma coisa. O pai também, né? Vamos tirar o chapéu para muitos pais, mas o homem geralmente é o primeiro a pular fora, né? Exatamente. Aí praticamente dissolve uma família, né? Às vezes tem um irmão que também não quer se superar, não quer se sentir incomodado, também deve ter um grau de autismo também, que não quer se incomodar com esse tipo de relacionamento. Aí gera um... eu imagino, Andriele, que ignorar o problema e não ajudar, eu acho que é a pior das decisões, né? Com certeza. Uma família unida, uma família engajada, ela supera qualquer obstáculo. Sem dúvida. Então, faz muita diferença quando o pai, a mãe estão juntos nessa etapa. E eu imagino que numa circunstância dessa aqui, obviamente, a gente não faz nenhum julgamento, porque a gente, como disse o professor Paulo, são crises muitas vezes, né, repentinas, e que se a pessoa não tiver um preparo, ela fica assim estática, às vezes sem saber o que fazer, né? Mas eu acho que é preciso lançar a luz e observar e tentar tirar o máximo de conhecimento daquela circunstância, né? Porque, afinal de contas, é um membro da família que você precisa cuidar. Não vai ter jeito, né? Então a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar, né, professor, né, André? Sim, tem que... gente, é uma questão assim, que as pessoas têm que, não somente os pais, não somente... Sim, a família como um todo, né? A família que se apoia, a família que vê que o outro está precisando, tem que dar ajuda, dar um abraço. E sempre lembrando que a família também são os avós, né? Envolver também os avós é importante, estar direcionado. Então esse seminário também, você que é avô, você que é avó, também faz parte da vida, né? Da vida. Ajude, entre também nesse seminário com toda a força para poder buscar esse conhecimento e adicionar essa qualidade de vida para... É bagagem, né, gente? É conhecimento. Exatamente. Muitos vós e vós aí que às vezes amam tanto quanto os pais, né? Amam até mais muitas vezes, né? Tem esse amor, tem esse carinho pelo neto e certamente quer ajudar, né? É muito importante. Vamos ouvir mais depoimentos? Tem uma barbearia especializada, foi criada exatamente para cuidar, para dar um suporte à pessoa com espectro autista, né? A gente tem a Maria, que traz esse depoimento também aqui no nosso programa de hoje. Vamos ver. Não pode ser padronizado porque cada caso é um caso. Então, o que eu faço é fazer um diagnóstico, perguntar a essa mãe se a criança tem TDAH, se a criança tem autismo. Se tem, a gente vai sentar e eu vou perguntar para ela quais são as sensibilidades dela. Ela tem sensibilidade com o cabelo caindo? Ela tem sensibilidade em colocar a capa? Ela tem sensibilidade a ruído? Eu pergunto tudo antes de fazer o corte. Com isso, o nosso trabalho se torna mais fácil. Aí eu tiro uns 20 minutos para interagir com essa criança, para me ganhar a confiança dela. Então a gente vai brincar, a gente vai para o chão. Se ela não se sentiu à vontade ali, a gente vem para cima da mesa da sinuca, onde ela se sentir melhor. É ela que manda e eu só executo o trabalho. Tem crianças que são normais, que não são atípicas, mas que têm traumas de outras barbearias, porque pegam à força, ou briga segurando com muita força num choro, e aí ela vem com esses traumas. E aí se torna também difícil, é tão difícil quanto uma criança autista, não é diferente. Então trabalhar com infantil tem as suas dificuldades e tem que ter muito amor. Tá vendo que exemplo bacana, né, gente? Que fantástico. Realmente ser solidário, gostar do que se faz. E olha a paciência dela ali. A última palavra dela que é impactante é que tenha amor. Tem que ter empatia. Sem isso aí a gente não vai a lugar nenhum. Nós temos um profissional diferenciado, né? Nossa, muito bom. Olha, tá vendo? E aí vou também um pouco mais longe, um nicho de mercado também, para quem, obviamente, tem dom para isso, né? Sim. Um grande nicho de mercado, uma barbearia especializada.
É óbvio que ela vai demorar mais tempo para cortar o cabelo de uma criança dessa, mas você vê que com muita paciência ali ela faz o trabalho e a criança sai dali realizada, imagina. Que bacana, né? Mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco do bate-papo de hoje. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do bate-papo de hoje, conversando um pouquinho sobre o espectro autista, o seminário que acontece, o Autismo em Nossas Vidas, de 14 a 16 de março. Semana que vem, de terça a quinta-feira, no auditório da CDL Bairro Colina, ainda com inscrições abertas, né, professor Paulo? Exatamente. Para fazer a inscrição, é muito interessante a gente falar sobre isso. O site www.liderap.com.br/presenciais. Você vai encontrar logo esse banner Autismo em Nossas Vidas e você clica em detalhes e lá terá todo o conteúdo do seminário, onde você poderá ou fazer a opção em se inscrever. Faça a sua inscrição ali, dá os seus dados, inscreva os seus dados, vai até a finalização que nós vamos identificar a sua inscrição. Bacana. A TV Sim, a Rede Sim apoia este evento, junto aqui com os patrocinadores, NOCA, né, a Cooperativa Educacional de Linhares, a CDL, a Agnus e o Hotel Arezo, e a Pestalozzi, que é beneficiária, né, professor? Tem uma questão social aí também, né? Exatamente. A realização da S. Paulo Treinamentos. Exatamente. A Pestalozzi é o que foi que nos despertou a realização desse seminário. Porque quando eu fiz a visita à Pestalozzi, identifiquei que tem 120 autistas, né, sendo acompanhados por essa instituição e por incrível que pareça, é uma instituição sem fins lucrativos. Exatamente. É uma ONG e ela depende de doações, depende de boa vontade da sociedade e nada como trazer essas informações para o seu corpo de profissionais que trabalham ali e ampliar cada vez mais esse entendimento. Esse conhecimento, né? Exatamente. Ô André, ali, voltando aqui à questão das características do espectro autista, e aí falando das terapias, a gente vê níveis de evolução também, né? Sim, como eu falei, quanto mais antes o diagnóstico for precoce, mais essa criança vai ter resultado. Então, quanto mais cedo descobrir, melhor. Sim, quanto mais cedo descobrir, é melhor. Inclusive, a criança já começa a demonstrar característica a partir de 6 meses de idade. Aí você já começa a notar alguma coisinha. O que é assim, quem está em casa, de repente teve bebê e percebe, o que você pode dizer assim, que pode ser fundamental nesse aspecto? A partir dos 6 meses, a criança que não consegue olhar, focar, pegar na mão da mãe na hora do mamar, no contato com a mãe ali. A criança que não imita ou faz algum babucio ou faz alguma imitação que o adulto faça. Essa verbalização, ainda que desconexa. Mas assim, quando vai fazer uma careta, a criança não responde. Ou ela desvia o olhar, olha para outra coisa, mas ela não foca no Porque no senso comum, sim, a criancinha de 6 meses, a mamãe chama por ela, meu bebezinho, ela rapidamente olha pro rosto da mãe, né? É nesse sentido que você está dizendo. Sim. Se ela não olha... no chamado da mãe, que ela reconhece já a voz da mãe. Ela já tem... Da mãe, do pai, etc. Conhece. Os que estão ali no meio, conhece. E a criança de 6 meses, ela consegue identificar um estranho. E uma criança de 6 meses que não consegue ter essa associação de qualquer pessoa pega, é bom a gente notar, a gente observar. Por isso que é bom a gente sempre acompanhar com o marco de desenvolvimento. Então, se não tiver essa interação, é bom ter uma atenção maior e buscar ajuda, né? Sim, em todos. Inclusive, no cartão de vacina, já fala um pouco sobre o autista. Gente, avançamos nesse aspecto, porque há poucos dias nem se falava no Serviço Público de Saúde com relação a isso, né? Sim, isso é muito importante para os pais acompanhar. Gente, é muito importante os pais acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Não existe desenvolvimento atrasado. A criança tem que acompanhar o marco de desenvolvimento de acordo com a idade dela. Então, não fica esperando, não, ele vai fazer isso porque é atrasado, é diferente de uma criança para outra, mas o atraso não justifica. Procura um pediatra, um médico clínico, um enfermeiro que tem experiência em desenvolvimento e
vamos buscar mais uma qualidade para essa criança, para entender o que está acontecendo com essa criança. Essa intervenção mais cedo possível, ela vai, com certeza, lá no futuro, trazer um adulto... Vai dar uma diferença. Sem nenhuma característica, né, em relação a isso? Então, característica vai ter sempre, né? Vai ser reduzida, mas vai ter uma característica ou outra. Né? O autista sempre vai ser um autista. E aí, como você explicou, tem os níveis também. Nível 1, 2, 3. Cada nível tem seu desafio. Com apoio, mais suporte. O 3, ele precisa mais apoio, mais suporte para muitas coisas. Tem também a comorbidade também, que associa um autista com deficiência intelectual, um síndrome de Down com autismo. Nós temos também, muita gente, olha só, como que esse mundo é eclético, né? E aí, a cada situação, a cada desafio, o professor Paulo usou uma frase muito interessante, que é, na crise, crie, né? Tira o S aí que nós vamos achar exatamente, isso, a gente sempre traz isso nos nossos cursos. Se você quer, em cima de uma crise, você quiser superar a crise, tira o S, torne-se, crie. Vamos criar uma saída. A criatividade, ela é fundamental nas horas de uma crise. É verdade. Gente, eu acho que isso é importantíssimo, porque ele falou, acho que traz uma reflexão para cada um de nós, né? Você está no meio de uma tempestade, ele não sabe o que fazer, para por um minuto e tenta achar uma solução, uma saída, né? Criar uma saída. Entender, né, o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Né? Isso aí. E aí faço até uma alusão, uma coisa boba, mas que faz sentido. Os bombeiros, por exemplo, a pessoa está se afogando, ela morre mais pelo desespero do que, né? Porque às vezes a pessoa tá tão desesperada ali, não sabe nadar e começa a se debater, ela perde todas as forças, mais se debatendo do que tentando se salvar. E aí, infelizmente, acaba se afogando. Por isso a importância de ter um pouco de calma e buscar uma saída, né? Exatamente, equilíbrio, né? Equilíbrio. É o equilíbrio que faz tudo. Gente, olha, nosso programa está terminando, olha como que passa rápido, a conversa é tão boa que passou assim, tomou nosso tempo, foi rapidinho, né? Voou. Quero agradecer, parabenizar o professor Sérgio Paulo, palestrante, organizador desse evento, da S. Paulo Treinamentos, organizando esse seminário, semana que vem, de 14 a 16 de março, 19 às 22 horas, no auditório da CDL. Está todo mundo convidado, inscrições no portal, né? lideraap.com.br. É só entrar lá no site, né, e buscar todas as informações, né, professor? Exatamente. Tá muito fácil fazer essa inscrição e você vai se surpreender pela facilidade e será um prazer ter você lá conosco. Bacana. Obrigado pela presença, viu? Ok. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Andriele? Obrigada, eu que agradeço, tá? Foi muito bom participar desse bate-papo, né? É muito bom. Leva nosso abraço à turma lá da Pestalozzi. Pode deixar. Pedagogas, psicólogas, tanta gente que trabalha ali, né? Temos aqui Pilar forte. E é a turma que tem amor, viu? Tem que ter muito amor, né, gente? Em tudo, né? E numa situação dessa, muito mais ainda ter paciência, ter empatia para que a gente possa entender as dificuldades do outro. Estamos terminando o bate-papo de hoje, tem reprise neste sábado pela manhã e domingo à tarde, a partir das 15 horas. Semana que vem, uma nova rodada de temas, também aqui de terça a sexta, a partir das 18 horas. TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.